Quando o Senhor, meus irmãos, começa as cartas às 7 igrejas da Ásia, Ele tem de uma forma muito especial uma tratativa com a igreja, uma palavra muito especial para uma igreja. E queira Deus que Ele tenha essa palavra hoje para o seu coração, para a tua vida, também para a glória de Deus Pai. Igreja de Esmirna, que está no capítulo 2, versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto e diz: o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Diaconisa Sandra, ora ao Senhor. Amado, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Senhor. Tu és o nosso Deus. Recebe Amém. a nossa oração nessa noite, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, pelas portas abertas. Amém, Pai. Que o Teu nome, Senhor, é exaltado e glorificado, Pai. Senhor amado, nessa hora, Senhor, em especial, Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Desagrave o nosso ouvido, que possamos estar atentos, Pai, aquilo que o Senhor tem a falar nas nossas vidas nessa noite. Amém. Usa o Teu servo, Senhor, com poder. Glória a e Deus. Pai, na unção do Teu Espírito, para a Tua igreja, Pai. O que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja se assente. Irmãos, eu quero, em nome de Jesus, partir essa palavra com os amados irmãos, sendo meus irmãos que, pela misericórdia de Deus, graça do Senhor, eu já fui tratado por esta palavra e abençoado por esta palavra, e o Senhor colocou ela no meu coração, e eu quero compartilhar e partir com a igreja esta bendita palavra em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Meus amados, a igreja de Esmirna, a segunda carta, ela era uma igreja pequena, uma igreja, meus irmãos, materialmente pobre, mas era, meus irmãos, uma igreja rica espiritualmente. Ela não era, meus irmãos, uma igreja que tinha, meus irmãos, lá tantas coisas, templo suntuoso, nada, meus irmãos, de luxo, nem muito luxo, nada disso, penso eu. Mas ela era rica. Era uma igreja, meus irmãos, que ela agradava a Deus, que é, meus irmãos, o que importa para as nossas vidas, que é, meus irmãos, o que importa para a igreja, é que nós venhamos agradar ao Senhor, é que nós venhamos, meus irmãos, estar de acordo com a palavra de Deus, estar de acordo com aquilo que o Senhor, meus irmãos, tem nos dado. Nós vemos, meus irmãos, as outras cartas que o Senhor escreve, que a palavra, meus irmãos, fala às outras igrejas. A esta igreja, meus irmãos, o Senhor não tem uma crítica, uma. A esta igreja, meus irmãos, o Senhor não traz nenhuma recomendação. A esta igreja Ele não traz, meus irmãos, nenhum puxão de orelha. A esta igreja, meus irmãos, Ele traz somente uma palavra de incentivo. E Ele não traz nenhuma crítica, nada de crítica a esta igreja. Meus irmãos, Ele pôs um limite preciso ao sofrimento deles e lhes reservou o dom da vida. Ele reserva para eles, para esta igreja, algo muito especial. E ele fala assim: aquele que perseverar até o fim não sofrerá o juízo.
Meus amados, nós estamos aí na semana do 10º aniversário da nossa igreja, pela misericórdia e graça do Senhor. Que, meus irmãos, da mesma forma sofreu nesses 10 anos tantas tribulações, sofreu, meus irmãos, com certeza calúnias, que com certeza, meus irmãos, sofreu perseguição, que com certeza, meus irmãos, levantaram as bocas aí, meus irmãos, para dizer contra a nossa igreja, contra o povo do Senhor. Levantaram-se, meus irmãos, os que foram instrumentos de Satanás aqui, levantaram também contra Esmirna, levantaram, meus irmãos, para as críticas, levantaram para os julgamentos, levantaram, meus irmãos, para contar os dedos, levantaram, meus irmãos, para tantas coisas. Mas, meus irmãos, eu glorifico a Deus, porque nós não estamos na dependência disso como Esmirna não estava. Meus irmãos, nós não estamos na pendência e na dependência destas palavras, dos que se levantam tanto, meus irmãos, para julgar e subjugar a igreja que é do Senhor. Porque muitas vezes, até por falta de entendimento, meus irmãos, a pessoa, ela olha, meus irmãos, para uma determinada pessoa e é o alvo disso, e começa então, meus irmãos, o embate contra essa pessoa. Mas eu glorifico ao Senhor, meus irmãos, que o Senhor está dizendo aqui. Escreve isso, o primeiro e último que foi morto e reviveu, o próprio Cristo. Eu sei as tuas obras. Eu quero glorificar o nome do Senhor, porque as obras dessa igreja, elas são conhecidas por Cristo e pelo Senhor. A despeito, meus irmãos, do que eu entendo de igreja, a despeito do que eu imagino de igreja, essa igreja é de Cristo e ela é sustentada por Ele. E se não fosse, nós não estaríamos aqui hoje. Aleluia! Aí, meus irmãos, as pedras, meus irmãos, aparecem dioturnamente, diariamente, de todas as formas, em todos os âmbitos. A palavra do Senhor nos ensina que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades, contra, meus irmãos, o inimigo, contra as potestades celestiais. A nossa luta não é aqui, nesse lugar que nós estamos vendo, mas é, meus irmãos, nas regiões celestiais. E nós, meus irmãos, enquanto igreja, devemos entender tudo isso que o Senhor tem falado nas nossas vidas. Parece-nos, meus irmãos, que nós não podemos passar por nada disso que Esmirna passou. Nada temos das coisas que hás de padecer. Ele está dizendo para a igreja: nada temas pelas coisas que irão padecer, que hão de padecer. Parece-nos, meus irmãos, que quando chega essa palavra, nós, meus irmãos, não é para nós. Parece-nos, meus irmãos, que aí já é outra pessoa que assuma isso aí. E eu não vou padecer por nada disso, e não quero. A igreja para mim, dessa forma, ela não serve. Ela serve se eu tiver abundância, ela serve se eu tiver riquezas, ela serve se eu tiver suntuosidade, luxo, ela serve por isso, ela serve por aquilo, ela serve por tantas coisas. Meus irmãos, depois que o pastor pregou aqui, 2 domingos atrás, eu fiquei, meus irmãos, com uma palavra no coração. Até, meus irmãos, foi uma questão levantada aqui depois da Páscoa. Quando Paulo, meus irmãos, escreve à igreja de Coríntios, ele fala assim: examine, pois, a si mesmo. Sabe o que nós fazemos muitas vezes, meus irmãos? Nós examinamos os outros todos e não examinamos a nós mesmos. Nós examinamos, meus irmãos, tudo e todos que estão ao nosso lado, mas não olhamos para nós. Não olhamos a nossa atitude de igreja, não olhamos, meus irmãos, a nossa posição de igreja, não olhamos, meus irmãos, o quanto nós estamos sendo igreja, o quanto nós estamos sendo cristãos, o quanto, meus irmãos, nós estamos sendo verdadeiramente servos de Jesus, filhos de Jesus, discípulos de Jesus. O discípulo, meus irmãos, ele faz o que Jesus faz. O discípulo anda no caminho que Jesus andou. O discípulo, meus irmãos, paga o preço por aquilo que Jesus tem ensinado, por aquilo que Ele deixou para nós como legado.
Então, meus irmãos, eu examino a mim mesmo e eu tenho me preocupado com isso. Eu me preocupado, não estou falando de você. Você tem que examinar você. O quanto eu estou sendo igreja. O quanto eu estou sendo cristão. O quanto eu estou sendo filho do Senhor. O quanto eu estou sendo testemunho para as nações daquilo que o Senhor tem me falado.